Doutor, Oi, pode falar? você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Stephanie, tô te ouvindo? Sim. Oi, Stephanie, tá? então, eu te mandei um e-mail referente ao meu e-mail institucional, você viu? Eu vi, te respondi. Agora, bem logo depois que você me Então, mandou. o que eu não estou conseguindo fazer é a agenda 7. Falei errado. Ah, é Lá porque no você Canva, precisa sabe? do e-mail para acessar o mock lá, né? Isso, e aí eu não lembro o e-mail, o endereço, sabe? Você não sabe o seu endereço de e-mail? Eu botei no celular e esqueci de gravar. Eu não lembrava ele, né? Aí eu esqueci. E já mandei e-mail para o suporte umas 3 vezes, eles não me respondem. Entendi. É, o duro que eu não tenho contato. Não tenho contato com o pessoal do suporte. Na verdade, não sei quem é a pessoa. O e-mail também que eu tenho é o mesmo que vocês usam lá. Ela pode criar outro e-mail, só, Stephanie? Não, não pode Então, criar outro e-mail, não. Mas se for necessário, resetar a senha, alguma coisa, né? Mas você tentou entrar no site? Tem um site lá que deve te Tentei, dar acesso ao e-mail, né? tentei. Aí sabe o que eles falam? Que enviou a senha para o e-mail cadastrado. Eu falei, mas se eu não tenho e-mail? Mas quando você Stephanie. fez, quando você Oi. criou o seu e-mail, você não cadastrou um outro e-mail de referência antes? E-mail que Sim, você mas já não usa? veio. Não veio. Ô, Stephanie, eu não sei se o seu é assim, mas o meu, eu entro pelo meu CPF no MOB. Eu vou tentar de novo, então, aqui desse jeito, porque eu não tô conseguindo. No mock dá para acessar pelo Na hora de CPF, né? fazer no login do MOB, eu uso o CPF. E aí a senha ia com você, que eu não sei. Entendi. Eu vou tentar dessa maneira, então. Obrigada. Eu também acho que o meu login é pelo CPF também. Vou tentar, então, gente. Valeu. Deixa eu ver. Ah, não, o meu é um usuário, não é o e-mail. Eu criei um usuário com as iniciais do meu nome mesmo. De repente você nem criou o seu usuário com o seu e-mail. Vamos começar então? Tirar a música ali para a gente poder conversar melhor. Vou pausar aqui, deixa a música ali. Mais alunos chegando. Estão me ouvindo aí? Tá meio travadão na minha tela aqui. tá muito claro aí, só? Desculpa aí. Não, Tá essa arrumar aqui. transcrição tá me atrapalhando. Tá aparecendo no chat a transcrição para vocês ou não? Que Tudo que eu transcrição? Não, falo, não. tudo que eu falo tá escrevendo aqui. Não, não. A gente parar isso daqui, tá atrapalhando. Então vamos lá. Vamos começar. Se chegar mais alguém, a gente vai adicionando aqui. Eu tô de olho no chat também. Vocês podem, a qualquer momento, me chamar ou em áudio ou no chat, levantar a mãozinha aí, que dá para a gente vai conversando, tá bom? Então, o objetivo nosso aqui é falar da agenda 6 até a agenda 10, né? Isso, até a agenda 10. Tirar algumas dúvidas, relembrar o que vocês estudaram, talvez fazer alguma revisãozinha para a prova, para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a Stephanie já levantou a bola aí para a gente, né? O site do MOOC, ele estava com algum problema, bem na semana que vocês deveriam entrar para começar a fazer essa atividade. Ele deu alguns problemas, alguns alunos conseguiram fazer na semana, outros não. Enfim, o prazo dessa agenda eu sempre deixo para até a agenda 12.1. Então a gente ainda está no prazo. E se por acaso o problema persistir, vocês vão poder ainda ter um tempo maior. A gente segura aí o prazo até a agenda 15
para entregar o 7.1 e o 12.1, tá bom? Então, não se preocupe se vocês estão com problemas aí ainda para acessar, a gente vai conseguir resolver. A gente não, né? O pessoal do suporte do MOOC vai conseguir resolver e deixar tudo redondinho aí. Espero eu que até o final do curso, tá bom? Vai dar tudo certo. Bom, a agenda 7.1 é o curso do MOOC, né, que vocês vão fazer para aprender conceitos e tal. A agenda 12.1 é realizar um MOOC dentro do site do Sebrae. Eu creio que aqui no site do Sebrae vocês não vão ter problemas. Podem guardar até chegar na agenda 12.1, que eu vou deixar disponibilizar as instruções lá. E aí vocês fazem atividades seguindo as instruções, de repente até lá dá o tempo de todo mundo que está com essa 7.1 atrasada entregar também, fica tudo bonitinho, tá bom? Então aqui vocês vão, na 12.1, vocês vão acessar, né, o site do Sebrae e vão criar um modelo de negócio dentro do modelo Canvas lá, bem legal, fica bem bonitinho, tá bom? Pessoal, aluno desistente, né, eu tive pouquinhos problemas, mas o recado está aqui, ó. O aluno que não realizar atividades obrigatórias nem acessar ou interagir no AV é considerado desistente. Provavelmente os alunos que estão aqui online viram as mensagens, acessaram o ambiente virtual, não são os alunos que deveriam ouvir esse recado, né? Imagino que todos vocês têm uma frequência satisfatória, acessam regularmente, entregam as atividades, né? Então, tenho que deixar o aviso aqui registrado, gravado, né? Para que os alunos desistentes depois não reclamem com o que aconteceu, tá? Então, uma vez considerado desistente, o aluno perde a vaga e tem que retornar no próximo semestre. Tá bom? Então, quem estiver assistindo essa gravação depois e não entregou atividade, não está acessando, se ainda não foi considerado desistente, corre para salvar a vaga e não perder o curso, tá? Mas quem já está há mais de 3, 4 semanas aí sem entregar atividade, provavelmente já foi considerado como desistente. Beleza? Recado dado aí. Programação de hoje, vamos falar então da agenda 5, controle financeiro, agenda 6 e 7, elementos da matemática financeira 1 e 2, na 7.1 a gente tem o MOOC, né, que é tranquilão, agenda 8, controle de produção e materiais, e agenda 9, saúde e segurança do trabalho, beleza? Então, para a agenda 5... agenda 6 ao 10? A gente não falou da agenda 5 na última, falou? Eu falando. O senhor falou que ia ser da 6 a 10? Mas... Será que é? Eu acho que a gente comentou isso. Deixa eu ver aqui, peraí, eu gravei aqui, baixei. No aviso, lá? Gural, primeira aula. É que a gente já está com a 10 rodando, né? Eu geralmente faço as reuniões com as anteriores que já passaram. Essa é a segunda aula, então? Não, tá essa bom. é a segunda aula? Estou atrasadérrimo com essa segunda aula. Não, tá bom, A então tu pode segunda aula passar. deveria ter acontecido na semana anterior ao feriado. Não, tudo bem, tudo bem. Então, ó, vamos lá. Controle financeiro da organização. O que nós aprendemos aqui, né? Nós vimos lá índices financeiros e informações financeiras, né? A gente viu, fizemos análise dos demonstrativos financeiros, como o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, e também aprendemos sobre os índices de liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade. Galera, essa é uma das áreas, né, de grande importância numa organização, porque uma empresa que não consegue administrar o seu setor financeiro, ela tem problemas com um dos tripés mais importantes de uma organização, que é os recursos financeiros, né? Talvez eu tenha falado na primeira aula, não me lembro, mas geralmente eu falo que as empresas, elas estão estabelecidas, né, situadas em um tripé de recursos. São 3 recursos: recursos financeiros, materiais e recursos humanos, certo? Então, tipo, recursos humanos são as pessoas, né? Uma empresa não existe sem pessoas para trabalhar. Os recursos materiais, máquinas, equipamentos, instalações, prédios, veículos, né? Material de consumo. Uma empresa também não existe sem esse tipo de coisa. E o recurso financeiro, que praticamente paga tudo isso, né? Então, se a empresa não cuida bem dos seus recursos financeiros, se ela não conhece seus índices, se ela não conhece suas informações financeiras, essa empresa, ela se ferra, né? Ela se dá mal. E aqui nós vimos os índices de liquidez, né? Analisando sempre uma parte ou o ativo todo com uma parte do passivo, ou seja, eu estou vendo, poxa, quanto que eu tenho de dinheiro em caixa em relação ao que eu tenho que pagar o período todo?
quanto que eu tenho de dinheiro em caixa, em estoque, em relação ao que eu tenho que pagar no curto, no médio prazo. Então, essas análises mostram, para quem estiver olhando isso daí, para quem estiver analisando isso daí, mostram a saúde financeira da organização. Beleza? Os índices de endividamento. É uma análise contrária, né? A gente compara o passivo da empresa, que tem o total de dívidas da empresa, com o que ela tem de ativo. Então, a gente está vendo, poxa, eu tenho um passivo muito grande, será que eu dou conta de pagar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Os índices de atividade, ele mostra o quanto que a empresa é capaz de girar o seu capital, de fazer com que ela seja lucrativa, né? Em quanto tempo ela consegue ser lucrativa. E o índice de rentabilidade mostra que parte daquele capital, né, tá rendendo, o quanto representa o rendimento dessa empresa em relação ao seu capital. Então, imagine uma empresa que ela tem 5 bilhões e 10 bilhões investido em capital e ela gera um lucro de 100 mil por mês. Percebam que é uma fração muito pequena, você tem muito dinheiro investido ali para ter um retorno bem pequeno. Talvez valha a pena investir em outras áreas, né? Então, os índices de rentabilidade mostram para a gente qual é o retorno que essa empresa tem em relação ao capital que ela investiu, tá? Isso vale também para nós, né? Para a nossa vida. De repente, já pensaram em comprar a casa própria de vocês ou ter uma casa alugada? Será que vale a pena comprar uma casa de 500 mil reais ou pagar um aluguel de R$1.000? O que será que vale a pena? Será que aquela casa de 500 mil, ela seria alugada por um valor de 1.000, 1.500, R$2.000 de aluguel? Essa análise também é interessante, né? Certo? É importante a gente fazer esse tipo de análise para a nossa vida, tá? Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre essa Agenda 5? Na Agenda 5 nós fizemos a primeira revisão também. Vocês têm alguma dúvida sobre a primeira revisão? Não, você tá de boa, tá de boa. Lembra de nada, não? Então, bora lá. Na Agenda 6, a continuidade, né? Não é exatamente uma continuidade, mas a gente começa a falar ainda de matemática financeira. A gente procura entender, né, qual é o valor do dinheiro no tempo. Poxa, vocês já pensaram que com R$1.000 hoje você compra, por exemplo, um celular médio, né? Um celular bom. Tá que bom. Um celular bom da Samsung. Com R$1.000 há 10 anos atrás, você compraria o iPhone mais top, certo? Então, quer dizer, o que aconteceu com o valor do dinheiro ao longo do tempo? Aquele mesmo valor em dinheiro não compra a mesma coisa hoje. Por quê? Porque a gente tem, de repente, uma desvalorização da moeda, uma inflação, qualquer coisa nesse sentido, faz com que o dinheiro perca valor. Isso nos faz pensar, por exemplo, em como que a gente pode remunerar o nosso dinheiro. Vocês têm dinheiro na poupança? Quem tem um dinheirinho guardado na poupança lá? A Ângela, acho que ela tem. Fundo de investimento. Ah, menina esperta. A Stephanie tem dinheiro lá no fundo de investimento. Que fundo que é, Stephanie? Acabou a aula, viu? Vamos falar agora de ações e fundo de investimento. Opa. Os IQ. Qual que é, Stephanie? Tem umas ações aí, tem a IQ também, a gente usa aqui em casa para movimentar aí um pouquinho de dinheiro. Muito bem. Também tem um dinheirinho em fundo de investimento, algumas ações. Um dinheirinho girando por aí. Investimentos Melhor imobiliários. do que a poupança, né? Melhor do que a poupança. Mas Minha tem que tomar mãe... conta. Não, minha mãe prefere a poupança. Pra ela tem medo de arriscar. É uma questão mais de costume do que de medo ao risco, tá? Talvez até por desconhecimento. Não, ali, ela falou pra mim. em relação ao risco. Então. É falta, de repente, até de conhecer um pouquinho mais. É. Eu acho que no próximo mês eu vou fazer uma palestra na IDEC presencial sobre esse tema, sobre investimento em ações. Se confirmar, o pessoal confirmar, eu transmito pelo Teams ao vivo também. Então, Marco com vocês. Então, espero que a IDEC vai confirmar, tá? Tá bom. Enfim, a ideia de você entender qual é o valor do dinheiro ao longo do tempo te faz pensar em remunerar esse dinheiro, tá? Então, da mesma forma que eu falei anteriormente que a empresa se preocupa com a rentabilidade, é porque ela se preocupa com o valor do dinheiro ao longo do tempo. Se ela investiu, comprou máquinas, equipamentos, construiu prédios, instalações, comprou matéria-prima, comprou material de consumo, essa empresa quer que tenha um retorno e, obviamente, esse retorno tem que ser maior do que?
Maior que a poupança. Esse retorno tem que ser maior do que? Maior que aquele fundo de investimento. Esse retorno tem que ser maior do que? Maior que o CDI, maior do que a taxa de juros básica, tem que ser maior do que algum termo de referência. Tá? Não vale a pena, por exemplo, eu investir tanto dinheiro numa empresa se ela não me der um retorno superior do que uma poupança, por exemplo. Certo? Me der um retorno superior do que eu investir num fundo de investimento, num CDI. A empresa precisa de um retorno maior, uma remuneração maior ao investimento que eu fiz. Tá? Então, com isso, a gente começa estudando aí a matemática financeira 1, que trata basicamente, no nosso caso, da forma de juros simples, né? Da formas de juros simples, ok? Tiveram dúvida na forma básica de juros? Essa J igual P, é essa formulinha. Juros, né, é igual ao principal vezes a taxa de juros. Então, é bem simples, né, você calcular uma taxa de juros. É bem tranquilo você calcular o juros simples, tá bom? O juros simples é o que é usado no mercado? É o que os bancos usam? Não, não é, né? O juros simples não é o que o banco usa. Quando você vai lá, tanto pegar um empréstimo quanto deixar o seu dinheiro na poupança, você é remunerado com uma taxa de juros composta. Mas para a gente aprender a taxa de juros composta, a gente precisa entender aqui a taxa de juros simples também. Então, basicamente, essa é a ideia de remunerar o capital ao longo do prazo. Ó, eu tenho um valor principal, ou seja, o meu capital lá, meus 100 milhões de reais, que está lá no fundo de investimento da Stephanie, né, Stephanie? A Stephanie comprou esse mês 100 mil reais na cota lá do FI. Urca 11 ela comprou, né? Urca 11 está pagando bem. Ela pagou 100 milhões lá, comprou um montão de cota, e ela vai ter uma rentabilidade de 1,6% ao mês, por exemplo. Então, essa ideia aqui, né, nos permite entender qual é a ideia de valorizar o capital, né, ou rentabilizar o seu capital, beleza? Contudo, o juros simples não é utilizado no mercado, né? A gente não usa no dia a dia. De repente, você vai lá pegar um dinheiro emprestado com o teu pai, com a tua mãe, com o parente, com o primo, com o cunhado é bom. Pegar o dinheiro emprestado com o cunhado é o melhor que tem, você combina os juros simples com ele, para ele não achar ruim. Certo? Você não entende nada também, né, pessoal? De finanças aí. Tá certo. Vocês ficaram com dúvidas na atividade dessa agenda ou nos conceitos? Foi tranquilo? Os juros compostos é aquele que o montante é somado do mês anterior? Né? Isso, aquele que tem exponenciação. Ele considera o resultado do mês anterior. Bom, aqui não ficou nenhuma dúvida então, não, né? Tudo certo, tudo certo. A agenda 7, então a gente entrou aí, né? Os dois pés no peito aí dos juros compostos. A forma daqui também, né? Opa. Então, continuando pensando em como remunerar ou valorizar o seu dinheiro ao longo do tempo, a gente aprendeu juros compostos. Aqui o bicho pega um pouquinho, né? A galera ficou meio preocupada aqui. Vamos ver se a gente tem uma canetinha legal para escrever. Por que nós ficamos preocupados? Por causa disso daqui, da exponenciação, né? Então, a gente tinha uma atividade lá que falava assim, olha, você tem um juro, um período de 12 meses, né? E aí você tem uma taxa de X% ao mês, uma outra taxa de tantos por cento ao ano, outra taxa de tantos por cento ao semestre. Então, tive muitos alunos que tiveram problema aqui, porque acabaram não entendendo essa relação da periodicidade do nosso período com a periodicidade da taxa. Quando nós temos uma taxa... Aqui é aquela brincadeira, né? De transformar em decimal, né? Quem manda em casa? Quem manda aqui em casa é a minha esposa. Então, a taxa de juros aqui é a minha esposa, é ela que manda. Se ela falar que a taxa aqui é ao ano, esse período aqui vai ser anual. Então, se eram 12 meses, o meu período vai ser o quê? De um ano. Por quê? Porque a taxa aqui é ao ano. Nossa, esse ano aqui ficou parecendo 9, né? Se o nosso período, se a nossa taxa está falando que é uma taxa mensal ao mês, como que eu vou trabalhar meu período? Vou trabalhar meu período mensal. Se minha taxa está falando aqui que é ao semestre, isso é um S, tá bom? Como que eu vou trabalhar o meu período? 12 meses é igual a 2 semestres.
Então, esse daqui foi um ponto que pegou bastante com a galera aqui nessa atividade. O primeiro ponto que pegou, tá bom? Tem que ficar atento. Quem manda aqui é o índice, a taxa. Essa taxa que fala qual é a periodicidade que a gente vai usar. E o período? O período a gente faz o que a gente quiser com ele. Se a gente quiser trocar o período de meses para dias, para ano, não tem problema. A gente faz de acordo com a taxa. Se a taxa é ao dia, a gente troca os meses para dia. Se a taxa é o ano, a gente troca meses para ano. Se a taxa é semestral, nós temos um período aqui de anos, a gente troca os períodos de anos para semestre. Quem manda nessa brincadeira, nessa relação, sempre é a taxa, tá bom? Esse foi o primeiro problema que muitos alunos encontraram nessa atividade, tá? Segundo probleminha que a galera encontrou, transformar o percentual, vou fazer um risquinho para cá, transformar o percentual em decimal. Então, nós tínhamos uma taxa lá, se eu não estou enganado, de 45% ao ano. Vocês lembram? Se era isso? Eu acho que era isso. Na hora de colocar isso daqui na fórmula, a gente não pode trabalhar com 45. 45 é a mesma coisa, 45%, 0,45. é a mesma coisa de 45 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,45. Então, quando a gente vai usar uma taxa percentual dentro de uma fórmula, a gente tem que extrair o percentual, que nada mais é do que fazer essa divisão por 100 aqui, tá bom? A gente precisa fazer essa divisão para transformar essa taxa num decimal e utilizar dentro da fórmula, beleza? Esse foi o primeiro ponto, o segundo pontinho que pegou aqui. E o terceiro problema foi na hora de resolver a exponenciação. O que a galera fez aqui, ó? Então, a gente tinha lá, por exemplo, 0,45 elevado a 2. Será que era isso? Só por aí. Mas essa... Tinha de 2 e de 12, que eu peguei do ano. Tem uma borracha para apagar essa. A gente tinha uma outra taxa lá, que eu acho que era assim, ó, 0,013 elevado a 12. Acho que era isso, tá bom? Tô tentando lembrar lá. Vou ver aqui. Se não for, a gente segue aqui com o exercício. O que acontece? O que muitos alunos fizeram? Pegaram aqui 0,0113 e fez vezes 12. E não é isso. Não é isso. Pegadinha. É errado, tá bom? Exponenciação é a multiplicação daquele número por ele mesmo todas as vezes que estiverem aqui no expoente. Então, para resolver isso daqui, ó, é até um pouco chato, né? Talvez para fazer num dia de prova na mão, é bem chatinho. Imagino que não tenhamos isso numa prova, mas seria fazer isso, 0,0113 vezes 0,0113 vezes 0,0113 vezes 0,0113 e fazendo isso as 12 vezes que forem necessárias para a gente encontrar qual é o valor desse expoente, tá bom? Então, só não vai cair na prova isso não, né, professor? Esse exponente alto não, né? Não, a fórmula de juro composto provavelmente vai cair na prova, sim, tá? na prova sim, mas o exponente alto não, isso. Né? Exponente alto não deve ser, provavelmente não deve ser utilizado na prova. Mas o que acontece? Se aparecer um exponente lá, 24 meses, o que vocês vão fazer? 2 anos. Observem qual é a periodicidade da taxa. Porque se aparecer um exponente alto, provavelmente a taxa vai ser o quê? Ao ano. E aí, 24 meses, nada mais é do que 2 anos. E fazer uma exponenciação elevada a 2 é fácil demais. Maravilha. Certo? Então, se chegou na prova, tem um período grande, observem a taxa que vai ter essa brincadeirinha aqui para vocês fazerem. Provavelmente vai ter isso daqui. Tá bom? Ok. Galerinha, dúvidas nisso daqui? Todas, professor.
Todas as Tá me dúvidas? ouvindo? Tô te ouvindo. Ô, louco. Professor, eu queria que o senhor fizesse essa conta na lousa pra gente montar e resolver, porque, mano, eu fiz ela umas 20 vezes pra conseguir mandar, e ainda quando eu mandei, o senhor falou, não, mas tem alguns pontos que estão errados. Aí eu não consigo fazer esse eu não ver como que é, ainda mais sem calculadora. Vanessa, você não tá no grupo lá? Sem calculadora aqui, esse exponente aqui é complicado fazer, tá bom? Eu até Não, mandei... mas não é só o exponente. Uhum. Eu confundi até na parte desse 1 mais a taxa de juros. Certo. Que a gente tem que transformar a porcentagem em decimal, né? Uhum. E aí esse 1 aqui estava me atrapalhando, não estava conseguindo resolver ele. E ainda tinha que colocar para o expoente ainda. Eu entendi toda a fórmula, mas eu teria que fazer vários e vários exercícios para conseguir dar conta dela. Senão, sem calculadora ainda, eu vou me lascar na prova. Tá bom, vamos tentar resolver junto aqui. Risco. Vou abrir aqui a atividade. A gente faz junto. É a agenda 7, né? 7, certo. Ô, Vanessa, você não tá no grupo lá, Vanessa? E a fórmula? Vou te colocar Vai ser na prova? A Vai. fórmula, olha, Vai. eu trabalhei um bom tempo elaborando prova, tá? E eu fazia exatamente as provas dessas questões aqui. Eu sempre deixava a fórmula para o aluno lembrar, tá bom? Não acho que é necessário um aluno, por exemplo, de curso técnico, decorar uma fórmula, porque nós formamos alunos para o mercado de trabalho. E no dia a dia você vai ter ferramentas de trabalho para te ajudar. Então, por exemplo, você vai ter um Excel, você vai ter um computador para consultar, esqueci a fórmula de juros compostos. Você vai digitar e isso vai aparecer para você lá, tá? Então, eu imagino que a fórmula vai estar lá para ajudar vocês. Calculadora não vai poder usar, não pode, regra mesmo, né? Uma pena. Mas é Adalto, né? Eu tô no grupo de ADM, mas todas as vezes que eu perguntava lá, o pessoal não conseguia me ajudar, eu não sabia como, não sei. Não sei se eu tô no grupo certo também. Sério? Aí eu não tive ajuda nessa parte. Dá uma olhadinha. Inclusive na matemática financeira, que eu tô na agenda agora, eu também não consegui. Eu tive muitas dúvidas e eu tô sozinha. Passa o teu telefone no chat aí que o Adalto te adiciona no grupo. Talvez ele tá no grupo diferente aí. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Silvana chegou agora aqui com a gente. Então vamos lá, Vanessa, vamos tentar fazer essa atividade, ó. Então o que nós temos lá? Nós temos um valor de R$25 mil disponível para investir durante 12 meses. Primeira informação que nós temos aqui importante. Primeira informação que nós temos importante é nosso período, ó, 12 meses. Tá? Já peguei, tá vendo? Estou coletando informações. Eu começo a fazer o exercício assim, coletando informações. Já marquei todos os itens que eu tenho na fórmula, todas as minhas incógnitas que eu tenho, né? Os valores que eu não conheço, que é o valor futuro, o valor presente, a taxa de juros e o período, e vou coletando informações. Então, ó, você tem um valor de 25 mil. O que é 25 mil? Meu valor presente. Certo? Para aplicar ou investir durante 12 meses. Ok. A poupança rende 0,5% ao mês. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para colocar as taxas, porque eu tenho 3 taxas. 0,5% ao mês. Você também pode aplicar em um fundo de investimento de alto risco, que rende 45% ao ano. Então, eu tenho 45% ao ano. Corrigir. Eu também tenho aplicar diretamente em ações de bolsa, que possuem uma rentabilidade variável, mas no último semestre foi de 11,3% ao semestre. O minúsculo. O que o exercício pede? Ó, calcule o retorno das 3 aplicações e escolha em qual delas você vai colocar o seu dinheiro. Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Como que é a nossa fórmula? A fórmula está escrita aqui, ó, VF é igual a VP, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Então, a nossa fórmula ficaria assim, ó. O VF é o que eu quero encontrar, minha incógnita, né? As taxas eu coloquei aqui na frente. Como que fica a minha fórmula?
VF é igual. Vou tentar um notepad, será? Aqui mesmo. VF é igual ao VP. Então, VP que é 25 mil, valor presente. Que multiplica. Aí eu tenho um colchete e um parênteses. 1 mais a taxa, o I. O que é esse nosso I? O nosso I pode ser, por exemplo, 0,5% ao mês, 45% ao ano ou 11,3% ao semestre. Eu tinha dito, Vanessa, anteriormente, não sei se você já estava na aula, que sempre quando nós vamos usar um percentual, a gente tem que extrair o percentual dele. Então, quando a gente tem 0,5%, é a mesma coisa que eu tiver 0,5, 50, como está ali, dividido por 100. Concorda comigo? Que isso é a mesma coisa? 0,5% é igual a 0,5 dividido por 100? É igual a 0,005. Ok? Esse cara entra na fórmula aqui, então, ó. Mais 0,005. Aí eu fecho o parênteses e eu tenho o quê? Um exponencial agora, né? Estou trabalhando a taxa ao mês, tenho um período de 12 meses. Então, meu expoente, vamos ver se eu consigo colocar as casinhas lá em cima. Não consigo. Esse símbolo aqui, ó, de chapeuzinho para cima, acento... Acento que é esse, gente? Opa. Não lembro que acento é esse. Circunflexo? Ele mostra para a gente aqui que é uma exponenciação, tá? Eu queria colocar o 12 pequenininho lá em cima, mas não consegui. Então, a montagem da fórmula ficou assim, ó. 1 mais 0,5 elevado a 12. Continuação. VF é igual a 25 mil vezes... Vou manter o meu colchete, vou abrir meu parênteses e vou resolver essa primeira parte. De acordo com as regras matemáticas, o que a gente resolve primeiro? O que vem dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,005 é o mesmo que 1,005. Vou fechar meu parênteses e vou manter a minha exponenciação a 12 e fecho o colchete. Beleza? Próximo passo. Eu preciso de resolver a exponenciação, ou o que está dentro do colchete, né? Então, vai ficar 25 mil vezes... Agora, tem que resolver isso daqui, ó. 1,005 elevado a 12. Vou tentar fazer aqui, vamos ver se o Excel obedece. Conferir na calculadora. Acho que está certo. Só tá muito alto meu áudio? Tá bom? Não, tá tranquilo. Legal. Então, bateu. 1.00 tá certo, então o Excel deu certo aqui pra gente. Então, vai ficar multiplicado aqui por 1,0616. Perdão, escrevi errado. 61. Eu vou aproximar para 7, tá? Cheguei à terceira casa aqui, ó. Mas por que, professor, na terceira casa? Então, 7. 3 casas. 3... eu tô aproximando, né? Como a quinta casa aqui, ela é um 7, ela é maior que 5, então eu aproximo o número anterior com 1 a mais, tá bom? Então, eu aproximei aqui, e aí meu VF vai ser igual a 25 vezes o valorzinho aqui. Opa! Fiz igual de novo, fiz a fórmula errada. Mas, professor, não posso colocar até 2 casas após a vírgula? 1,06? Posso fazer? Pode usar. Tá. 2 casas é uma aproximação que vai dar um pouquinho menos de... O valor. Do valor correto, ó. Vamos anotar aqui, então. Quer ver, ó? 1,0617. 1,0... Eu digitei certo lá? Assim. 62 e 1,06. Como eu fiz as aproximações aqui, ó. Como aqui o quarto dígito era um 7, eu aproximei aqui para 1 a mais do anterior, que era 6, tá? Aqui, 2 dígitos era 6, eu aproximei 1 a mais para 2. Aqui no 0,6, o anterior era 1.
Então, eu não posso fazer aproximação, só posso fazer se for maior que 5, tá? Vamos ver como que dá as diferenças, então, ó. Meu valor era 25 mil, né? Olha como é que fica cada uma dessas multiplicações, a diferença de valores. Ó, no primeiro resultado, 25. Esse é o resultado correto, tá bom? 26.541. No primeiro resultado, deu um pouquinho a mais. O segundo resultado, já deu R$8 a mais. E no terceiro resultado, acabou dando R$50 a menos. Então, quanto menor a aproximação, mais você perde aí no seu resultado, tá bom? Mas esses resultados aqui, eles estavam aí, de uma certa forma, considerados satisfatórios. Ok? Tinha algumas contas que eu não entendia, só mergulhando no tema, que algumas contas usavam 2 casas após a vírgula, depois algumas 3, 4, nem só tá fazendo aí. Eu achei que era só até 2 casas que podia usar, mas não tô vendo aqui. Comum é usar 2 casas, tá bom? Uhum. Mas quanto maior a quantidade de casas que você usar, maior a sua precisão no resultado, tá bom? Beleza? Uhum. Vanessa, que estava com dúvida, entendeu a montagem aqui do exercício passo a passo? Sim, professor. Entendi. Pode falar. Eu estou no horário de janta da empresa agora e eu bati o dedo 22, então logo eu vou ficar fora da live. Você vai deixar gravado, né? Sim, está sendo gravado sim, tá bom? Marca o horário mais ou menos, a gente está com a parte que eu tenho mais dúvida assim, é a parte de matemática financeira. Uhum. E eu queria pedir para o senhor se pudesse mandar mais exercícios para eu poder fazer, porque eu estou bem preocupada com a prova sem calculadora. Entendi. E aí eu vou precisar fazer muitos exercícios. Uma dica importante para a prova é ficar atenta à periodicidade, tá? Não sei se você estava querendo que eu falei anteriormente, mas, por exemplo, esse primeiro exercício pede para que a gente trabalhe uma taxa mensal de 12 meses. É uma exponenciação bem alta. Eu acredito que na prova você não vai encontrar isso. Mas pode ser que na prova você encontre, por exemplo, um período de 36 meses no enunciado do exercício. A hora que você estiver lendo lá, você vai encontrar um período de 36 meses. Mas eu acredito que você não vai encontrar uma taxa ao mês. Provavelmente você vai encontrar uma taxa ao ano, uma taxa ao semestre. E aí, quando você pega 36 meses, né, e transforma em anos, você tem 3 anos. Quando você tem 36 meses e transforma em semestre, você tem 6 semestres. Então, aqui já é mais possível de você fazer essa exponenciação sem sofrer demais. Dá para você ir fazendo ali sem sofrer muito nessa resolução. Tá bom? Fiquem bem atentos a isso, que eu acho que pode pegar na prova é isso daí. Ok? E aí a montagem das outras resoluções, como ficaria? O que vai mudar? A taxa, por exemplo, a gente vai ter aqui 45 dividido por 100, vai ter aqui 11,3 dividido por 100. Seriam os decimais, né, os números que nós vamos jogar lá na fórmula. Então, aqui, para o segundo caso, o que mudaria? Aqui passa a ser a 0,45. E o período aqui passa a ser 1, certo? Que é 45% ao ano. A gente tem 12 meses. 12 meses é 1 ano. Então, aqui a mesma coisa. Aqui fica 45 e aqui fica 1, certo? E aqui nesse finalzinho, um número com expoente 1, ele é o próprio número. E nossa resposta aqui fica 25.000 vezes 1,45. Esse era o mais fácil para a gente encontrar, né? E no terceiro caso, na terceira resolução, a gente tem o índice de 0,113. Então, aqui, onde está o 45 agora, ele fica 113. E o nosso expoente? A gente tem uma taxa ao semestre. 12 meses é a mesma coisa que 2 semestres. Nosso expoente fica elevado a 2. Então, aqui fica 113
elevado a 2. E aqui no final, a gente tem que calcular, né? Essa dá para fazer na mão ali, sofre um pouquinho, mas faz. Vamos fazer na calculadora aqui para se ela funcionar. Então, 0,113 vezes 0,113. Nosso expoente aqui é 0, vamos ver se eu consigo copiar. 25.000 vezes... Opa, aqui tem que colocar o número 1, que eu estou somando lá, né? Mas quando for na hora da prova, eu posso colocar só até 2 números após a vírgula? Até 2 casas após a vírgula? Pode, mas lembra de fazer a aproximação. Sim. Que nem nesse caso aqui, ó, ficou 1,012. Você não pode colocar 1,012. Por quê? Porque o anterior a ele é um 7. Então, você tem que aproximar para 1,013. Isso faz bastante diferença no resultado. Tá bom? Então, o valor final é 25.000 vezes... Opa. Faltou o número 11. Eu fiz de errado. Eu pus mais, vezes, filhote. Deu certo. Beleza? Então, esse seria o passo a passo para a resolução desses exercícios, para a montagem do exercício. Dicas, né? Fiquem atentos à leitura para identificar cada um dos itens que formam, né, o nosso exercício. Fiquem atentos à periodicidade e à periodicidade da taxa. Tá bom? Dúvidas aí? Então, aquele número... O 7 tem que ser maior porque é maior que o 013, né? Que deu no final. Então tem que pôr o 7, que é maior que o 0,113. É isso? Aqui, ó. 1,012, aí 7. Isso daí, ó. A aproximação ficaria assim, ó. 1,013. Certo? Eu analiso o número anterior. Eu quero parar com 3 casas decimais nesse caso. Eu analiso o número anterior à terceira casa. A terceira casa minha é o número 2. Anterior a ela, o número 7. Como que funciona a aproximação? Eu somo um número naquela casa que eu estou aproximando. Tá bom? Então, aqui era 0,012. O anterior é um 7, então passa a ser 0,013. Estou somando 1 ao número que eu quero terminar nas casas decimais. Ó. Quer ver? Eu vou digitar esse número aqui, 0,0127669. Vou pôr uns números a mais, que é 2, 5, 9. Vou usar a aproximação aqui do Excel, ó. Ó, como é que tá aqui? Terminando do 69. Anterior a 9 é 1, 6. Tirei um carinha, ele passou a 7. Vou tirar mais um. Ele passou a 8. Agora tem um 2 aqui, vou tirar mais um. Ele passou a 3. Agora eu quero terminar com 2 casas. Eu vou tirar mais um. Ele não mexeu. Certo? Por quê? Porque anterior a ele era um número menor que 5. Por que ele mexeu nos outros? Porque eu tinha números maiores. Ó, nesse 9 aqui, por exemplo. Vamos lá de novo, ó. 0, 9. Anterior ao 5, um 9. Ele vai somar para 6. Anterior aos 2, um 6, ele vai jogar para 3. Anterior ao 9, um 3, ele não vai mexer. Agora ele vai mexer. Agora ele mexe de novo. Agora ele mexe de novo. Agora ele não mexe. Certo? É simples, é simples. É só você lembrar. Se for maior que 5, você soma um numerinho a mais. Se for menor que 5, você não mexe. Ah, tá. Essa é a regra, então. A regra é essa. Maior que 5, você soma 1. Menor que 5, não mexe. Ah, tá. Tá bom. Ok. Boa noite, Vanessa. Bom trabalho. Depois você assiste a live aqui. Vai lá. Valeu, Vanessa. Valeu. Continuando, então. Bom, ficou claro aqui as regrinhas, né? Para a gente poder brincar com essa atividade. Na agenda 8, o que nós falamos? A agenda 8 começou a ficar mais tranquilo, né? Saiu a matemática, fica mais tranquilo. A gente trabalhou o controle da produção de materiais.
falamos sobre controlar a produção, a importância de controlar a produção, de saber sua capacidade produtiva, de entender o quanto você produz, a importância de controlar estoques para não ter estoques obsoletos, para não ter produtos que vão vencer dentro da sua empresa, para não ter produtos que vão ficar em desuso ou que vão perder a sua necessidade. Então, imaginem as empresas que montam computadores. Imagina o cara chegou lá no ano 2010, né? Lançamento do Core 3. Estou chutando, tá bom? Não sei se Opa! Não. 2010, lançamento do Core 3. Aí o cara foi lá e comprou 1 milhão de processador Core 3, né? E deixou de estoque lá 10 milhões de processadores, porque é o melhor do mundo, o Core 3. No ano seguinte lançou o i5, aí no outro seguinte lançou o i7, aí lançou o i3 segunda geração, o i7 segunda geração, aí já passou para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, décima primeira geração desse processador. Você acha que alguém vai querer comprar um computador com processador i3 da primeira geração? Não vai, por quê? Porque ele ficou obsoleto, certo? Então, controlar o estoque significa ter essas preocupações. E nós vimos alguns métodos de estoque, né? Método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e o PEPS, primeiro que vende, primeiro que sai. Tem até um negócio de regras, né, do consumidor, que o produto no estoque tem que estar lá por 5 anos, antes de sair da linha de produção, pararem de fabricar. Tem que estar no estoque até 5 anos. Não sei se existe uma regra assim, uma lei assim. Não, se eu virar naquele quadro lá do consumidor lá do Celso Somano lá, ele falou sobre isso. Desculpa. Não sei se existe isso, porque, por exemplo, Não, o petróleo que é transformado em gasolina é o mesmo petróleo há 100 anos, certo? Então, por que eu não posso utilizar um petróleo que está estocado há 10 anos? Ou o alumínio que é transformado em latinha de cerveja é o mesmo alumínio há 200 anos. Por que eu não posso usar um alumínio que foi produzido há 15 anos atrás, eu só vou derreter ele e transformar ele em uma latinha, tá? Agora, quando se trata de produtos perecíveis, produtos nocivos à saúde, como medicamento, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, tá bom? Agora, outro tipo de produto, eu não sei se tem, não. Beleza? Essa é uma agenda tranquila, né? Nos remete à importância de controlar estoques, de controlar o nosso material, de controlar a nossa produção, que trata, né, na verdade, do coração da empresa. Toda a indústria, principalmente, o coração dessa indústria é a produção. De repente, poxa, eu trabalho no comércio, trabalho vendendo, né? Beleza, você trabalha vendendo, o dono da empresa lá comprou um produto pronto e você vai revender esse produto, tá? Agora, quem trabalha numa indústria, compra matéria-prima, transforma e faz um produto acabado para ser vendido. Então, o controle da produção é o coração de uma indústria. Ok? Ficaram com dúvidas nessa agenda? Não, só foi bem tranquilo mesmo. Essa é bem tranquila. Né? E aí a gente chega na agenda 9 de saúde e segurança do trabalho, né? Vocês aprenderam, entenderam um pouquinho sobre riscos, sobre acidente de trabalho, causas de acidente, importância das CIPAs, da CIPA, né? De equipamento de proteção, de sinalização, de ergonomia, exercícios laborais, né? Conseguiram perceber a preocupação das empresas com os funcionários em relação a esses itens, né? Que é relevante, que é importante, porque assim, mais uma vez vou falar daquele tripé que eu tinha falado para vocês, né? Uma empresa está baseada em 3 recursos: financeiros, materiais e humanos. Não adianta eu estar tudo bem com o financeiro se eu não cuidar bem da saúde e segurança dos meus funcionários. Ô, Vanessa, tá com a mão levantada? Pode falar, Vanessa. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Boa noite também a todos os colegas. Boa noite, boa noite. Professor, eu tive, eu acho que é a agenda 8, que tem o cálculo do fichário. Acho que é a agenda 8 ela Deixa eu tem... até abrir aqui o... Vamos lá, vou abrir também para lembrar. Porque de todos eu acho que foi a única agenda, o fichário que eu não consegui fazer. Ok, vamos ver. Deixa eu ver se é esse mesmo, para ver se eu não estou falando coisas, né? É a agenda 8. O fichário.
não consegui entender O como cálculo do fazer o cálculo. produto mais vantajoso, né? Tá bom, vamos lá. Eu mandei uma dúvida para você, aí você explicou certinho, mas mesmo assim não foi. Não foi. Vamos fazer junto aqui. Basicamente, né, o exercício fala para a gente que a gente tem ou trabalha numa empresa, né, que limpa escritórios, e essa empresa tem a possibilidade de trabalhar com um produto novo que reduz em 20% o tempo de limpeza, certo? É o que fala para a gente. Então, o que pega aqui para nós na resolução dessa atividade? A gente precisa entender qual é o custo do nosso tempo, ok? Qual é o custo do tempo de limpeza daquele escritório. Então, a atividade fala para a gente o quê? Com os produtos normais, você limpa o escritório com 1 hora, não é? Usando 3 funcionários, não é isso? Você limpa aquele escritório com 1 horinha de trabalho usando os produtos normais. E aí, quando você trabalha com outro produto, você tem uma redução de 20% no tempo, tá? Então, primeira coisa, qual o primeiro passo? Encontrar qual é o custo de 1 hora desses 3 funcionários que trabalham para a gente, tá? Então, ó, não sei se eu mandei para você a resolução, costumo mandar para alguns colegas aí que tem dúvida. Não. Vamos aqui, ó. Nós temos uma equipe, então, com 3 funcionários que tem um custo acrescido, né, que ganham R$350, né, que tem um custo acrescido de 80%. Então, cada funcionário custa para a empresa R$630, ok? Cada funcionário trabalha 22 dias, então eu tenho um custo diário de 28,63 ao dia. Cada funcionário trabalha 8 horas por dia, então eu tenho um custo de 3 horas e 57 minutos para 1 hora trabalhada. Eu tenho 3 funcionários trabalhando, então eu tenho um custo de R$10,73 por hora dos meus funcionários, tá bom? Professor, tem jeito diferente de responder? Tem, você pode fazer vezes 3 aqui no começo e somar os 80%, pode fazer vezes 3 aqui também, então pode multiplicar aqui os 3 funcionários em qualquer momento desse cálculo aqui vai dar certo, tá bom? Então calcula o valor total primeiro e depois vai dividindo por dia, depois dividindo por hora para achar o custo da hora trabalhada. Então, essa é a primeira sacada desse exercício, encontrar o custo de hora de 3 funcionários, tá? Então, partindo Isso é dos 3 funcionários, não é de cada funcionário, não. Aqui no final, nós chegamos no custo de 3 funcionários. Essa resolução eu comecei fazendo por um funcionário, ó. R$350 de um funcionário, mais 80% dá 630. Então, um funcionário custa 630. Aí eu dividi por 22 dias trabalhado, dividi por 8 horas trabalhado, encontrei R$3,57 por hora. E aí eu multipliquei por 3 funcionários, tá? Poderia multiplicar por 3 aqui no começo. Também daria certo, tá bom? Tá. Encontrei aqui o custo, então, de 3 funcionários trabalhando por 1 hora. Beleza? E aí, o que o exercício fala pra gente? Ó, com o produto atual, com 3 funcionários, trabalhando 1 horinha, você gasta R$12. Então, eu vou somar 12 do produto, mais 10,73 da minha mão de obra. Eu vou ter um custo para limpar aquele escritório de R$22,73. Ok? Essa é a primeira parte. Segunda parte, ó, o que o exercício fala? O produto novo custa 25. Você tem 3 funcionários ainda, mas você ganha, né, uma economia de 20% no tempo. Então, fiz o mesmo passo a passo, ó. Encontrei o valor do salário, mais 80%, dividi por 22 dias, dividi por 8 horas, e o que eu fiz aqui? Uma redução de 20% no custo, certo? Encontrei aqui aproximadamente 2,85, 2,86 e multipliquei por 3 funcionários. Encontrei aqui um valor de custo horário dos 3 funcionários, né? Ou o custo de trabalho, na verdade, daquele escritório. Não é um custo horário, mas um custo de trabalho daquele escritório, de R$8,59. E quando eu somo o valor do produto com o valor da mão de obra, eu encontro um custo muito maior. O primeiro custo, R$22,70. O segundo custo, R$33,59. Ok? Ali o 2,86 aumentou por causa do 5, é isso? Regra do 5? Que é a lá de aproximação? Eu creio que aqui tinha um outro 5 e aqui ficou sem aproximação e aqui foi aproximado, tá bom?
Provavelmente, se fizer a continha na mão, vai achar 2, 8, 5, qualquer outro número maior aqui. Aqui eu não digitei o número correto, mas aqui já corrigi. Tá bom. Aqui é um PDF que eu não consigo corrigir esse negócio. Vanessa, Então, que perguntou, né, Vanessa? Isso, agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi, porque eu falei assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Será que eu estava pensando em fazer, multiplicar por 3 logo no começo, Sem problema. para tentar para fazer o restante. Aí eu falei assim, mas será que se eu fizer isso tá errado? Mas aí ficou bem claro que você falou que poderia fazer essa multiplicação por 3 logo no começo, ou fazer individual e aí no final multiplicar por 3, que acho que dessa forma que você explicou para mim, né, pelo menos, ficou mais fácil de compreender. A multiplicação você pode fazer em qualquer parte. Ó, eu digitei aqui o valor do salário, R$350. Aqui nesse... Opa, 350. E eu também não Aqui estava nesse conseguindo segundo... entender como montar, sabe? Eu falei, meu Deus. O que muitos colegas acabaram confundindo é não se atentando ao que pede o exercício. O exercício pede para você calcular qual é o custo para limpar aquele determinado escritório. E aí, muitos colegas, o que eles pensaram? Não, mas se eu ganhar 20% de tempo, eu consigo limpar mais escritório, aí eu vou ganhar mais dinheiro, vai entrar mais dinheiro. E aí acabou calculando, por exemplo, o custo mensal desses 3 trabalhadores. Aí outros falam assim, irmão, se eu reduzir o tempo em 20%, eu posso mandar um funcionário embora e trabalhar tantas horas. Então, o pessoal acabou perdendo um pouquinho aqui a interpretação, que na verdade é bem simples, né? É só calcular quanto é o custo de limpeza de um único escritório. Então, muitos colegas fizeram a montagem desse exercício calculando o custo mensal dessa empresa, calculando o ganho de produtividade em relação a esse 20% que ela teria por reduzir o tempo, aumentando a quantidade de escritórios que poderiam ser limpos. Então, acabou, de uma certa forma, fugindo um pouquinho do que o exercício pede. Alguns colegas acabaram fugindo um pouquinho. Mas, ó, Vanessa, fazendo do jeito, multiplicando no começo, por exemplo, ó, R$350, eu que fiz vezes 3, certo? Encontrei R$1.050. Aqui eu somei os 80% da taxa de juros. Eu queria um sinalzinho demais aqui, tem que pôr aspas simples. Somei os 80% da taxa de juros, encontrei, arrastei para cá, R$1.890. Aqui eu dividi por 22 dias, dividido por 8 horas, como fala o nosso exercício, encontrei R$10,73, tá? Da mesma forma. Certo? Poderia somar os 80% primeiro e multiplicar por 3 depois? Sim, também daria o mesmo resultado, tá bom? E a partir desse número, para resolver a segunda parte, é só calcular quanto que é os 80%, né? De ganho de tempo. Lá, se eu vou economizar 20%, eu vou, então, usar só 80% do meu tempo. Também resolveria dessa forma aqui. Tá bom? Ai, professora, obrigada pela explicação. Você passou para mim pelo correio técnico. Eu tentei descrever para você esse passo a passo lá, para não te dar a resposta, assim, de cara. Né? Tentei descrever o passo a passo lá para você. Obrigada pela ajuda. Precisar então, é só chamar. Amanhã eu posto lá no meu chat. Manda bala. O professor tinha pego o salário dos funcionários, 350 vezes 1,8, que é o porcentagem. 80%. Isso. Multiplicado vezes quantidade de funcionários, que são 3. Aí deu R$1.890. Aí depois eu multipliquei pelos dias trabalhados, 22. Não, multipliquei não, desculpa. Dividi por 22, né, os dias trabalhados. Aí deu 85,90. Aí depois eu dividi de novo pelas horas trabalhadas por 8. Aí deu 10,73. Então tá errado, então. Mesma coisa. Não, tá certo. Ah, tá mesma certo. Coisa, ó. Aqui, ó, 1.890 eu achei aqui, 1.890 nós achamos aqui, dividir por 22, dividir por 8, nós encontramos o 10,73 também, da mesma forma, tá? Então ficou mesma coisa, poderia multiplicar aqui no começo, multiplicar depois, não tem problema, tá?
Tá bom, obrigado. Certo? Certo. A gente estava na agenda 9, agenda 8, alguém ainda tem mais alguma dúvida? Agenda 9, nós comentamos aqui já, alguma dúvida sobre a agenda? Só tem uma parte dos materiais da linha nova, dos materiais da linha nova que eu não entendi. A linha nova tinha uma economia de 20%, né? Isso, se eu não me engano. Sim, a linha nova De tinha uma economia de 20%. Isso. Aí do tempo, né? 20% do sim, tempo. Sim, de tempo, é. Aí no comando, se eu não me engano é o 2, deixa eu ver. Tá dizendo que sim, ó. Para isso, basta dividir o valor da hora trabalhada por 60 e multiplicar por 48 ou simplesmente retirar 20%. Aí eu mandei ocorrer para o senhor, pessoal, como é que eu faço para retirar esses 20%? O custo dos funcionários está calculado. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Para tirar 20% do 10,73, o que eu fiz? Multipliquei por 0,8. Tá vendo? A gente tinha 10,73 para reduzir os 20% aqui. Multipliquei por 80%, por 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 80%. Então, se eu estou tirando 20%, quer dizer que eu vou usar só 80%. Certo? Aí 0,8, tá. Tá bom? Quando você quer fazer uma multiplicação assim, você multiplica pelo contrário dele, né? Tem isso. É a mesma ideia que você fez para multiplicar por 1,8. Tá? Está somando 80%, por isso você colocou 1,8. Se você estiver tirando 80%, você vai colocar 0,8, multiplicar por 0,8. Se estiver somando, você vai fazer a conta inversa, tá? Isso, ok. Agenda 9, galerinha. Dúvidas aí? Aqui é tranquilo, né? A simulação do acidente foi legal, lá, foi legal. gente tentando brigar quem que era o culpado, o responsável. quem não é o culpado. O Adalto me mandou as mensagens, professor, a culpa é de quem, professor? Estou assistindo aqui o Datena falou que a culpa é da empresa, né? Quase que deu um caso de Datena nesse coisa aqui, né, Adalto? É Datena que você assiste aí? O que é? Eu vejo Cidade Alerta, sou Cidade Alerta. Cidade Alerta não é do Datena, não? É da Record, Record, tá bom. Então, é quase a mesma coisa, né? A ideia básica é o seguinte: cada empresa tem a responsabilidade sobre o seu funcionário, certo? Então, eu tenho minha empresa, tenho meus funcionários. Se cair um meteoro do céu em cima da minha empresa, quem tem que correr para socorrer meus funcionários sou eu. Então, aconteceu um acidente dentro da minha empresa, tem uma empresa terceirizada lá, fazendo uma montagem industrial dentro da minha empresa, e uma ferramenta que estava lá no bolso do cara que subiu na escada, caiu em cima do pé da minha funcionária e machucou ela. Eu tenho que correr atrás e socorrer essa pessoa, né? A culpa foi minha? A culpa foi da empresa? Quem vai arcar com esses custos? Isso vai acabar sendo resolvido depois, né? Mas eu preciso, de uma certa forma, primeiro, promover um ambiente seguro e depois garantir a segurança ou a saúde do meu funcionário. Então, o cara foi fazer um serviço lá, subiu na escada, né? Está trabalhando a 10 metros de altura e eu deixei um funcionário trabalhando debaixo dele. Eu não promovi um ambiente seguro para o trabalho. Eu não poderia ter feito isso, né? Não poderia ter deixado um funcionário trabalhando debaixo de alguém que está operando lá uma guilhotina lá em cima, cheio de... Não é guilhotina? Não é isso, não. Está lá em cima de uma escada trabalhando, né, com uma ferramenta. Eu preciso de promover um ambiente seguro. Poxa, aconteceu um acidente. Agora eu tenho que correr atrás para garantir a saúde do meu funcionário. Mas mesmo se estivessem com os EPIs, os PCs também? Sim, tudo isso ajuda a proteger o funcionário, mas não previne contra o acidente. O acidente é algo meio que acontece, né? Então, o cara tava com o capacete lá. Tudo bem, mas a ferramenta caiu no pé dele. Ele tava com uma bota lá, mas machucou mesmo assim, tá? Então, tem que ter todo o equipamento de segurança para que o acidente não seja grave, para que seja evitado e tal, tá? Mas a responsabilidade, a priori, ela é da empresa. Da contratante. Que é a responsável pelo funcionário, tá? A empresa terceirizada foi lá, aconteceu um acidente com o cara terceirizado. A empresa contratante deveria promover um ambiente seguro para esse cara também, tá? É óbvio que depois vai apurar, né? Poxa, o cara não estava usando a corda que ele deveria usar para ficar preso lá, então... Tá bom? Mas basicamente é isso. Beleza, galerinha? Dúvidas sobre as agendas? Eu acho que de agenda a gente vai até aqui.
Não? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Então, ó, vamos lá, vamos relembrar aviso importante, sempre a gente tem que fazer esse aviso aqui. Datas dos exames presenciais. Primeiro exame, 11 de junho. Segundo exame, 25 de junho, tá bom? Primeiro exame só para quem, para todo mundo, né? Disponível para todo mundo pode ir lá e fazer, seja feliz. Segundo exame, só para quem foi ausente no primeiro ou reprovado no primeiro. Por algum motivo estava trabalhando, não consegui as férias, não consegui dispensa do meu trabalho, fiz o primeiro exame, vou fazer o segundo, tá bom? Então, segundo exame só para quem foi reprovado ou esteve ausente no primeiro. Professor, tirei R no primeiro exame, quero mudar, quero melhorar a minha nota, quero tirar MB. É possível? Não, não é possível, porque R é uma nota satisfatória que você é aprovado, tá bom? O polo. Qual é o polo que você vai fazer o exame? É o que você escolheu no ato da matrícula ou, caso tenha pedido para trocar, o polo que você indicou para troca, tá bom? Agora não é mais possível fazer troca de polo, ok? A prova são questões de testes, similar a que nós enviamos nas revisões e que vocês utilizam no simulado e no Facebook, tá? Mesmo esqueminha de prova lá. No dia da prova, levar documento com foto, caneta preta, lápis, borracha, não pode usar calculadora, nem outros dispositivos eletrônicos ou de consulta. Silvana, pode falar. Professor, lá na continha na agenda 7 que você estava explicando, esse teste que você mandou para a gente fazer, tem duas questões, só que são inversas. Uma é para achar a porcentagem e a outra é para achar o primeiro valor. Eu queria saber como fazer essas continhas, porque é o inverso daquela lá. Em vez de multiplicar, né, tem que dividir. Vamos lá, deixa eu tentar achar aqui para você me falar exatamente. No simulado, está no simulado. Simulado da agenda 7, é isso? É o simulado que foi enviado agora. Se você dá para explicar um exemplo de como fazer o inverso da continha, para achar, eu quero achar a porcentagem, tá falando. É aquele dos meses lá? Bom, vamos ver se é o simulado da agenda 7. Simulado da agenda 7. É dos meses. É dos meses. Não, isso daqui estava com erro. Alguém me falou, já até avisei. Acho que eu avisei vocês no quadro de avisos. Não, perdão. Esse está Era um outro. No 8, que tem esse quadrinho repetido. No 8, o pessoal repetiu esse quadrinho. Então, aqui tá mandei meu seu também. Não tem erro aqui, não. Vamos ver. É esse, Silvana, que você está com dúvida? Não, no último simulado que mandou agora, essa semana. Então é da agenda 10? Vocês atualmente estão estudando a agenda 10, é isso? 11. Paramos na 11 agora. Não, a gente está na 10. Na 10. Na semana que vem é 11. Peraí. Deixa eu ver aqui. É o bloco de notas. A gente... Isso, bloco de notas, o simulado. Ó, agenda As 10 perguntas. Não? Tá, tem simulado aqui. Aí tem duas perguntas lá, só que é o inverso daquilo que está pedindo, entendeu? Em vez de a gente achar lá o valor, você tem que dividir para achar o valor da porcentagem. É isso que eu quero saber. Precisa entender o que você está falando. Vamos ver aqui na programação. É o bloco de notas, professor. A segunda atividade obrigatória que eu pedi, né? No bloco de notas. Dessa semana. Então vamos ver aqui na programação certinho. É que eu tô fazendo a G11, desculpa aí, gente. É da anterior ainda. Segunda atividade obrigatória. A segunda atividade obrigatória é revisão, né? Isso, essa aí. Tá bom. Então você precisa me falar qual é a questão da revisão que você está em dúvida. Deixa eu lembrar aqui o número agora. Eu acho que a 13 e a 14, eu acho. Espero tirar maiores notas nessa do que na outra, professor. Eu aceitei só 6 na outra. Espero tirar mais notas nessa daí. É importante da revisão é fazer com calma, fazer sem consultar, tentar simular um ambiente de prova para você entender como que é a prova. Não é tão importante o resultado em si,
mas assim, quando você erra, você conseguir recapitular ali o que você fez para poder aprender o conteúdo. Mas tentem encarar como uma prova mesmo para ajudar vocês. Tá abrindo aqui, tá, Silvana? Vamos só um minutinho. Tá. Silvana, charada da minha mãe. É um nome muito comum, né? Silvana, Maria, Juliana. É. Faz parte, faz parte. Será que é a primeira questão, Silvana? Você lembra? Ai, não, é a de baixo, eu acho. A de baixo. Não, acho que é a 13. É a 13, professor. 13. É essa aí, a 13 e a 14. Que eu queria saber como que monta o... Tá bom, entendi. Deixa eu ver se no bloco de notas eu consigo ir escrevendo. Aí envolve a agenda 7, né, professor? Esse é a agenda 7, é juros simples. Então vamos lá. O que é o exercício? Vamos colher os dados. Primeira coisa para resolver o exercício é colher os dados. Ó, conforme aparecer uma informação importante, eu vou escrever. Verônica aplicou no LifeBank 15 mil reais. Então eu sei que eu tenho um valor presente ou um principal, né? Que nesse caso a gente está trabalhando aqui do juros simples, vai ser o principal de 15 mil reais. Já encontrei minha primeira informação. Compostos. É juros compostos. Ali, ó, no enunciado, juros compostos. Juros compostos? É, em regime de juros compostos, é. Vou apagar o principal aqui, vou deixar só VP, certo? Encontrei, então, um valor presente de 15 mil reais, ok? Continuar lendo o exercício. Em regimes de juros compostos, verdade, não tinha lido. Por um período de 3 anos. Então, N é igual a 3 anos. Que pode ser igual a 36 meses. Que pode ser igual a 6 semestres. Que pode ser igual a várias outras coisas, tá? Vai depender do que o meu exercício quer. É esse cara que eu vou mexer, sabe? Então, meu N é igual a 3 anos. E ao final desse período, resgatou um montante de 25.920. Ou seja, o meu valor final, ele é 25.920,00. Ok? Tendo essas informações apresentadas como referência, calcule a taxa de juros anual utilizada nessa aplicação. Então, eu quero saber o I. A incógnita aqui é o I. Como que é a minha fórmula? Valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado a... Vai funcionar de novo. Elevado a N. Ok? Beleza? Essa é a nossa fórmula, não é? Lembra disso? Lembra, Silvana? Lembro. Tá entendendo aí? Então, a partir daí... Estou só substituindo o valor, ó. 25.900, que é o meu VF, não é? É igual ao valor presente, que era 15 mil, que multiplica 1 mais a minha taxa. Qual que é a minha taxa? Eu não sei. Vai ficar aqui um izinho. Elevado a um expoente... 3. Um expoente 3. Chaves e 3 para cima. Ok? Como que eu continuo aqui resolvendo essa atividade, esse exercício? Eu posso passar esse cara que está multiplicando aqui, dividindo para o lado de cá. Tá bom? Ficaria assim, ó, 25.920 dividido por 15 mil, que é igual a 1 mais a taxa elevado a 3. Essa divisão. Tá tranquilo, Silvana? Sim, estou entendendo. Então tá, vamos fazer essa divisão aqui na mão agora, na calculadora. No dia vocês vão ter que fazer na raça lá, né, galera? Nossa, eu peguei o jeito mais difícil para fazer essa conta aí. Peguei um por um ali. Tem que fazer na raça. 25.920 dividido por 15 mil. É bom que já relembra as contas do ensino médio. Tem ensino Fundamental médio. também, é no fundamental também. Aí a gente encontra aqui 1.728, que é igual a 1, deixa eu pôr parênteses, mais
a taxa elevado a 3, ok? Como que eu posso resolver isso daqui? Isso daqui é um trinômio perfeito, se eu não estou enganado, é esse o nome. Para resolver ele, eu tenho que pegar o cubo do primeiro membro mais o quadrado do primeiro mais o segundo membro, vezes o segundo membro mais o quadrado do segundo mais o segundo membro ao cubo, tá bom? Mas eu também posso tentar fazer aqui uma raiz quadrada, só não consigo desenhar no teclado aqui. Se eu tenho aqui uma exponenciação a 3, ela pode passar para o outro lado da igualdade quando sendo uma raiz quadrada. Então, a raiz cúbica, perdão. Eu vou pôr aqui R3 para a gente entender que é uma raiz cúbica, que eu não consigo desenhar aqui no bloco de notas. Bloco de notas. E fica igual a 1 mais u i. Passei esse expoente como raiz para o lado de cá. Galera, um exercício difícil de resolver, tá? Na hora de fazer a prova desta maneira. Você vai encontrar uma raiz cúbica aí que vai te apertar, tá? Como que eu resolveria aqui esse exercício na prova? A gente pode tentar por eliminação, tá bom? Eu fiz isso. Para continuar resolvendo, vou encontrar a raiz cúbica. Deixa eu ver se essa calculadora tem raiz cúbica. Espero ter acertado essa questão. Vamos no Excel, ver se o Excel tem raiz cúbica aqui. Fórmula matemática. Raiz. Torna raiz quadrada. Eu acho que não tem raiz cúbica no Excel, não. Eu, pelo menos, nunca vi. Será que não? Essa calculadora deveria ter. Vamos ver outra aqui, financeira. Essa aqui não tem. É só não passar esse exercício no dia da prova, professor. Tá tudo resolvido. Ajuda isso. Eu cheguei no resultado, eu não sei nem como, viu? Porque não foi desse jeito, não. Eu fiz de outro jeito também, só não fiz assim, não. Mas eu nem lembro como foi que eu fiz. Eu fui por eliminação, eu fui pegando 10% e fui vendo a prova real, né? Se eu bati pela perna. Fiz um por um ali, 10, 15, 20. Bom, enfim, aqui precisa resolver a raiz cúbica, tá? Depois subtrair o número 1 que a gente vai encontrar a taxa do lado de cá. Ok? Como que eu resolveria no dia de prova? A hora que eu montei esse exercício, que eu cheguei nisso daqui, ó, ou que eu cheguei nisso daqui, eu já ia desistir de resolver dessa maneira, tá bom? O que eu ia fazer? Vou partir da fórmula para calcular. Então, eu sei que eu coloquei lá 15 mil reais. Vou tentar uma taxa aqui, então, ó. 1 mais... Vou tentar 20%, que é uma taxa fácil de calcular. 20% é igual a 0,2 elevado ao cubo, né? Ok? Então, o que eu vou ter? 15 mil vezes 1,2 elevado ao cubo. Calculadorinha para ajudar a gente mais rápido. Cadê você? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso é 1,2 elevado ao cubo. Então, eu tenho 0,728. Cadê o exercício? Fica assim. 15 mil vezes 1,728. Vamos lá para a calculadora de novo, para ela ajudar a gente. Então, 1,728 vezes 15 mil. 25.920. Acertei de primeira? Acertei. Acertei de primeira. Acertamos. Acertei de primeira. Certo? Parabéns. É um exercício que eu resolveria desta maneira
Por quê? Porque eu cheguei num ponto que ele ficou complexo para eu resolver sem calculadora. Então, mais uma vez, vale aquela dica, né? Poxa, o exercício ficou com uma periodicidade muito grande, tem jeito mais fácil de resolver, tá bom? Tá. Ah, professor, comecei aqui resolvendo com a taxa de 10%. A hora que eu resolvi com 10%, eu percebi que ficou longe, vou pular para 25%, vou tentar os números redondos primeiro para resolver e vou eliminando. É mais rápido você tentar fazer assim do que tentar resolver uma raiz cúbica dessa maneira. Ah, sim. E mais fácil também. Você acaba praticando um pouquinho mais a fórmula de juro composto, né? Mas acaba ficando mais fácil. Lá no meu canal do YouTube deve ter resolução de todas as questões dessa prova, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha para tirar alguma dúvida, deve ter resolução de todas elas gravadas lá. Acertou, Silvana, essa questão? É o incrível que eu acertei. Eu não sei como eu cheguei no resultado, mas que eu cheguei. Aê! O jeito mais rápido, vocês precisam analisar o seguinte, no dia da prova tem que ser eficiente na resolução ali, tem que ser rápido, né? Então o jeito mais rápido é a eliminação aqui mesmo. Então. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida da revisão aqui? Não, porque eu vou ver amanhã. E amanhã... Eu cheguei a te mandar uns e-mails lá depois. É que eu também já fiz já. Você me mandou algumas perguntas, você lembra de qual? Mas agora eu já fiz já, agora já era. Acabou. Fala qual que é, a gente comenta aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada rápida, peraí. Tô aqui no... A 14 é mais ou menos parecido também, né, professor? A 14. Fabiano fez uma aplicação financeira, juros composto no Banco Sigma pelo período de 3 meses ao taxa de 9% ao mês. Após esse período, resgatará o valor de tal. Analise a alternativa a seguir, a que contém o valor aplicado inicialmente. A ideia é bem próxima. É parecido também, né? O que nós temos aqui, ó? Valor presente, nós temos? Não. O exercício que a gente descubra, né? Qual o valor aplicado inicialmente, o valor presente. A taxa nós temos? Perdão, o período? 3 meses. O valor final nós temos? Ele resgatou 25.900,58. E a taxa? 9% ao mês. Beleza? Então, pega o mesmo raciocínio. Vou montar a fórmula aqui, ó, deixando em branco aqui o valor presente. Essa vai ser mais fácil de resolver, porque você resolve toda essa parte da fórmula, passa para o outro lado dividindo e já encontra a sua resposta final. Essa é mais simples de resolver. Nossa. Essa eu também fiz por eliminação também. Essa dá para fazer, porque é 9%, né? Vai ficar assim, ó. O valor futuro eu tenho, né? O valor futuro 25.900,58. Igual ao valor presente que eu não tenho. Opa, igual ao valor presente que eu não tenho, vezes 1 mais 0,09 elevado ao cubo, né? Essa é a parte chata que vocês teriam no dia da prova, né? 1.09 vezes 1.09 vezes 1.09, eu encontro esse numerão grandão. Eu poderia aproximar aqui para 1,30 ou para 1,30 daria para aproximar, tá? Então ficaria assim, ó, 25.900,58 igual a valor presente vezes esse número aqui, certo? E aí, para resolver, fica valor presente é igual a 25.900,58 dividido por tal. Vamos para a calculadora, que vocês não poderão ter no dia da prova, mas fica lá 25.900,58 dividido por esse número, e nós encontramos 20 mil reais como valor da aplicação. Por que não pode usar calculadora na prova? No trabalho a gente não vai usar calculadora? No trabalho a gente não usa calculadora? Concordo contigo, mas é uma regra, né, cara? Não sei quem fez a regra, mas realmente não dá, não pode. Infelizmente. Certo, Silvana? Deu para entender essa também? Essa fica mais fácil de resolver pela fórmula do que por eliminação. Sim, eu entendi. Agora eu estou entendendo. Tá? Estou com dúvida, quero fazer por eliminação e não lembro da fórmula. O que eu faria? Pego 20 mil, que é um valor redondo, ó,
e multiplico ele por 9%. O valor que der, de novo, por 9%. Acertei também. O resultado que der, de novo, por 9%. Faz passo a passo ali, você consegue achar o valor final. Acertasse também, Silvana? Eu acertei, sim. Essa sim. É isso aí. Tamo junto. Beleza. Mais dúvidas sobre a revisão? Só aquele resultado que deu 1,295, né? Depois. 1,295. Se fosse 4, eu podia deixar 1,29. 1,29. É. Tá bom. Como deu 5 ou maior que 5, né? Você aproxima, Pode, vai não. bater para 1,30 Pode arredondar. lá. Pode arredondar. Ô, professor, Sim. você mandou o teste no Correio Tech? Porque eu não tô achando aqui no meu. Não vai pelo Correio Tech, tá? Fica lá em documentos compartilhados. Não, esquece, é verdade. Documentos, acho que vocês veem mais ou menos essa mesma tela que eu vejo, ó. Documentos, meus documentos, não sei se aparece por pasta para você. Não é diferente só. Mas vai estar lá. Assim, parece assim, ó. Ó, o gabarito já está até aqui esperando para ser publicado. Ó, no dia 5/5, à meia-noite, ele está lá na mão de vocês. Opa. Tá? O de vocês, eu acho que vocês veem diferente. Deixa eu achar aqui. Documentos, vocês veem mais ou menos assim, documentos compartilhados comigo. Acho que é assim, ó. Deixa eu carregar tudo, mas é essa telinha que vocês veem, né? Então, deve aparecer. Olha lá, aqui eu tenho um montão de coisas, vocês podem filtrar pelo curso, por módulo aí, ou talvez até por professor, não sei. Beleza? Uhum. Não dá para filtrar não, só. Não dá para filtrar não, é só uma opção só. Não tem esse monte de opção não, né? Tudo isso não? Não. Só uma. Eu acho que é porque você tem o login de como se fosse um Estudante. administrador. O meu login de professor é liberado quase tudo aqui. Tudo, né? E a gente é só estudante para não se assustar. Aí só deixa isso. Mas vocês devem ter documentos de outros cursos que vocês podem ver, tá bom? Lá na Mediateca tem bastante coisa lá. Mediateca. Material de outros cursos, vocês podem ver. Sim, é bem bacana, já vi, já. Galerinha, dúvidas sobre a revisão? Não, olha o casamento. Dúvidas sobre o exame presencial? Não. Ô, professor, qual que é o horário mesmo da avaliação presencial? É 10 da manhã? Não lembro. Sim. Costumava, antes da pandemia, ser 10 da manhã. A gente pede para que chegue às 9, tá bom? A gente está num período de pandemia, acaba a pandemia, aumenta os casos, diminui os casos. Então, a gente vai informando, né? Porque acho que as escolas ainda vão seguir uma regra de distanciamento. Então, talvez vai ter dois turnos de prova. Um começando mais cedo e outro começando mais tarde, tá? Normalmente é às 10 da manhã. Tá? Se tudo tiver do jeito que tá, acho que não vai ter problema, vai ser marcado para as 10 da manhã. Okay. Tá bom, obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida? Aqui, ó, mais aviso. Ó. Acompanhe as formativas. Galerinha, as formativas, o que acontece? O sistema nosso ele não é 100% automático. Então, o bloco de notas, ele demora, na verdade, eu demoro para atualizar a formativa, tá? O fichário já é um pouquinho mais automático, o debate e fórum já vai um pouquinho mais rápido, mas o bloco de notas é um pouquinho mais demorado, tá? Mas acompanhe por lá. A formativa não informa o percentual correto de vocês, tá bom? Ele não mostra o percentual correto em relação ao total de atividades. Então, acompanhe meus e-mails também para ficar ligado nisso daí. Os blocos de notas de atividade obrigatória, lembrem de colocar isso daqui, ó. Eu preciso dessa frase, atividade obrigatória, agenda XX aqui, vocês trocam pelo número da agenda, tá? Para que eu consiga encontrar com facilidade para corrigir. Não se esqueçam da programação do quadro de avisos, isso aqui é regra, é lei, certo? Tem que ir para o quadro de avisos todo dia, não se esqueçam, tá bom? E atenção para a atividade refazer. A atividade refazer não é uma atividade avaliada como satisfatória. Talvez vocês cometeram alguns erros que eu considerei necessário você refazer toda a atividade. Às vezes vocês entregam algumas atividades que tem pouquinhos erros, eu mando lá uma nota B e acabou, ou uma nota R, porque deu para fazer, mas não ficou tudo certo. Mas quando é refazer, é porque tem que refazer mesmo. E aí essa atividade ela não está computando a frequência mínima de 75%. Tá bom? E essa frequência é computada com 32 atividades, tá? Que são as 15 agendas, com 2 atividades cada, mais a atividade 7.1 e 12.1. Ok? Dúvidas?
Zero dúvidas? Vamos encerrar, então? Bora, só bora. Vamos. Bora? Obrigada, professor. Descansar e jantar? Eu já Certo, almocei, galerinha? tô cheio. Obrigado, professor. Boa Obrigada, noite. professor. Boa Eu que noite. agradeço Boa a Silvana, presença de vocês. peraí. Silvana, Vanessa. Muitíssimo obrigado. Não, tá. Sim. Eu vou encerrar a Oi. gravação aqui, Tá bom, Adão, tá bom. Tá bom, vocês só tá podem bom. conversar, Obrigada, pode ficar tchau, conectado, tchau. conversando aí. Peraí, Vanessa. Tô esperando. Não, é só